Seja muito bem-vindo ao Place News, o seu resumo semanal com as principais notícias do mercado financeiro e os principais destaques que podem efetivamente mexer com a rentabilidade dos seus investimentos, mas principalmente com a segurança do teu portfólio. Aqui no Brasil a gente estava com a expectativa dos estímulos fiscais que viriam lá da economia do gigante asiático, que viriam lá da China, e esperava-se que o governo chinês, que já tinha dado pistas, já tinha anunciado alguma espécie de incentivo em relação à construção civil, que acabaria aumentando a lucratividade do mercado financeiro, a lucratividade das empresas aqui no Brasil. Os números do segundo trimestre do Produto Interno Bruto, do PIB lá da China, do segundo trimestre desse ano, saíram e vieram decepcionando, ou seja, aumentaram ainda mais a chance da China colocar incentivos econômicos por lá. Só que o governo chinês divulgou que esses incentivos econômicos eles vão existir, mas não vão ser necessariamente para infraestrutura ou mercado de engenharia civil, de construção civil por lá, mas sim esse estímulo, esse pacote de estímulo econômico, ele vai vir para aumentar o consumo interno das famílias e das pessoas da China. Ou seja, esse estímulo que o mercado brasileiro tanto esperava, ele não vai aumentar a demanda, a procura pelo que a gente exporta em forma de commodity, pelo que a gente exporta em forma de minério de ferro. Então não vai aumentar essa oferta e logo não vai aumentar a lucratividade das nossas principais empresas. E isso faz com que a Vale tenha queda nas suas ações registradas nessa quarta-feira. O Usiminas também fechou em queda e a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, também fecha com as suas ações em desvalorização nessa quarta-feira. E esse movimento ele não foi específico só aqui no Brasil, mas ele também as maiores mineradoras e exportadoras de minério de ferro no mundo também registraram desvalorização, ou seja, o mercado esperava que o governo chinês viesse estimular a infraestrutura para demandar mais minério de ferro, mas esse incentivo ele aconteceu, mas aconteceu por um outro lado, favorecendo assim o consumo das famílias chinesas. Aqui no Brasil a gente teve também a divulgação de um aumento na estimativa do PIB. O Produto Interno Bruto, divulgado agora pelo Ministério da Fazenda, tinha como estimativa o crescimento agora no ano de 2023 de 1,9%. E a Secretaria de Planejamento Econômico divulgou que esse número agora ele foi atualizado não mais para 1,9% de crescimento. Lembrando que o Produto Interno Bruto é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país durante o ano. Não vai vir agora em 1,9%, que já era um número bastante razoável, mas sim na magnitude, um aumento de 1,9% para 2,5%. Ou seja, indicativo agora por parte do ministro da Fazenda, do Ministério da Fazenda. A gente tem que entender que o Ministério da Fazenda tende a aumentar, tende a ter uma visão mais otimista em relação ao PIB, mas mesmo assim é uma boa notícia. E aqui no Brasil, uma das empresas mais famosas por ser uma excelente pagadora de dividendos, já foi a maior pagadora de dividendos aqui no Brasil, e eu estou falando da nossa grande petroleira, a Petrobras, empresa de energia, que foi sim, distribuiu muitos dividendos nos anos anteriores, distribuiu muito dividendo no semestre passado, mas agora o seu CEO, o Jean Paul Prates, ele divulgou que essa distribuição agora vai seguir uma nova política que vai fazer frente, vai distribuir a mesma quantidade de dividendos que as outras empresas do mesmo setor a nível global distribuem, mas sim vai ter uma queda no quanto a Petrobras ela distribui de lucro para os seus acionistas. Lembrando que dividendos é uma forma como uma empresa listada na Bolsa de Valores, ela tem por obrigação distribuir parte do que ela tem como lucratividade na sua empresa. Ela pode dividir o que ela lucra em reinvestimentos, recomprando as suas ações ou distribuindo com seus acionistas. Lembrando que o maior acionista da Petrobras é o governo federal. Então imagina o quanto o governo federal ele embolsa realmente para os seus projetos, para o orçamento do Brasil, só em dividendos da Petrobras. Mas então o CEO divulgou que agora, nesse próximo semestre, que a gente entrou agora no começo de julho, a distribuição da Petrobras ela tende a ser menor, mas ainda assim sendo competitiva, ainda assim fazendo frente aos seus pares internacionais.
ele divulgou que os bancos esperam que a Petrobras distribua 40% do seu lucro em forma dos dividendos para os seus acionistas. Mas esse número, na verdade, ele tende a ficar mais perto de 25%, ainda dentro do que está no estatuto da própria Petrobras. Os resultados referentes à lucratividade da Petrobras do segundo trimestre desse ano estão prestes a sair e alguns bancos mostram que essa ação ainda tem o potencial para se valorizar, mesmo pagando menos dividendos. Porque nas vozes do próprio CEO e do seu CFO, ao invés de distribuir parte dos dividendos, eles vão reinvestir em estrutura para a empresa continuar crescendo de forma sustentável, e parte desses dividendos que não vão ser distribuídos, eles vão recomprar ações a mercado, ou seja, mesmo não distribuindo dividendos, eles podem recomprar ações da Petrobras, e quando tem um movimento muito forte de compra de ações, os papéis tendem a subir. Então converse com seu assessor de investimentos que ainda pode existir uma oportunidade na Petrobras para aqueles investidores não interessados necessariamente em dividendos, mas interessados principalmente no crescimento, na valorização das ações no curto, no médio e no longo prazo. A gente também teve a divulgação aqui pelo IBVAN, que é um órgão funciona dentro da FIA Business School, mostrando que vai existir um aumento agora no próximo trimestre, um aumento na intenção de consumo por parte dos brasileiros de 7,78% acima quando comparado com o mesmo período do ano passado. Ou seja, é previsto ali um aquecimento na economia de varejo aqui no Brasil. E esse aquecimento, ele vem na forma já prevendo, já levando em consideração que os juros eles tendem a começar a cair agora em agosto. Com os juros caindo, as empresas repassam essa diminuição, os bancos repassam essa diminuição no custo do dinheiro para o consumidor, permitindo que o consumidor ele compre mais. E também como uma inflação menor e até uma deflação com o preço dos itens, serviços e bens caindo, abre-se espaço no orçamento familiar para aumentar esse consumo, ou seja, dentro do varejo amplo, incluindo serviços, a gente tem uma previsão ali de aumento pela FIA Business School de 7,78% na intenção de consumo agora já no próximo trimestre. E como sempre, agradeço demais pela tua atenção. Meu nome é Paulo Albanês, sou assessor de investimentos aqui na Place Investimentos e peço a você que me mande uma mensagem para a gente poder aprofundar um pouquinho mais esse nosso assunto, para a gente poder ampliar esse nosso assunto, entender os seus objetivos e poder te assessorar da melhor forma disponível no mercado, com os melhores produtos financeiros e dar uma arrojada, uma potencializada na tua rentabilidade e principalmente na segurança do teu portfólio. Te espero na próxima semana e esse foi o Place News. Até quarta-feira. Um abraço, tchau, tchau.